Olá, pessoal que acompanha o canal Lealdade em Padrão. Falar desse ano de 2025 para o Palmeiras. A temporada já acabou, nenhum título se fez presente na história do Palmeiras, que já é muito grandiosa. E recentemente o Palmeiras vinha abocanhando cada vez mais e mais títulos e passou em 2024 somente com o Paulista e 2025 nem isso. Então, acho que é um sinal muito bem claro das mudanças que o Palmeiras tem que fazer. Não sei se é o ponto de fazer mudanças drásticas, leia-se também mudanças de comando, tanto do clube como do time, e que isso não vai acontecer. Então, eu prego que um 2026 seja mais com mais união, que seja mais entendimento. E quando eu cito mais união, é que tenha apoio, mas também que tenha cobrança. E quem for cobrado, que assimile as broncas, as culpas, e sempre quando um torcedor reclamar, é em prol da instituição, prol do Palmeiras. Então, o Palmeiras em diferentes níveis tem que mudar muita coisa para 2026. Muita. Tem pontos que é só fazer um ajuste, outros é fazer mudanças, mas o Palmeiras tem que ser diferente do que foi em 2024, do que foi em 2025, para 2026 o Palmeiras não deixar, porque se mostra mais presente, o Flamengo desgarrar cada vez mais. Porque sim, Flamengo, que nessa temporada, para mim foi praticamente perfeito. Ainda houveram-se aqueles que quiseram zoar, né, ou depreciar a temporada do Flamengo, que não conseguiu conquistar uma Copa do Brasil e também nem o Intercontinental. E não olha o que o Flamengo todo conquistou. O Palmeiras tem que olhar para si, mas também como exemplo as boas coisas que os rivais constroem também. Então, antes de já falar desse Palmeiras, as campanhas do Palmeiras, diferentes competições, as brigas internas do Palmeiras, que o bastidor ferve, e também o que está acontecendo para já termos também um começo de um ano, a partir de janeiro, um começo de 2026 melhor. Então, a renovação de Abel Ferreira, o começo de um novo ciclo assim para Leila Pereira, acompanhando junto com Abel. Vamos ver se os dois vão terminar juntos, o mandato de um e a gestão do outro. Então já pedi para você já deixar o seu like, se inscrever no canal Lealdade em Padrão, compartilhar o conteúdo e acionar as notificações do YouTube. Mas vamos lá, vamos falar logo desse Palmeiras. Começar a falar das campanhas, que certo ponto até vergonhosa, vexatória. Teve vários e predicados, não muito bonitos, né? Mas teve. E vamos lá, falar dele. O Palmeiras no Paulistão. O Palmeiras que, por dar muita atenção a Libertadores, né? Um calendário que ficou muito encavalado, assim, um calendário que estava com diversas competições, e o Palmeiras teve que fazer o quê? Teve que abdicar de algumas competições. O Paulista, quase o Palmeiras, muito se esquece, que quase aconteceu a vergonha maior do que perder para um rival, né? Da forma que perdeu, quase o Palmeiras conseguiu fazer a vergonha master de ficar fora do mata-mata de Paulista. Na última rodada, o Palmeiras conseguiu os pontos necessários, os gols necessários e classificou. Foi até a final. E perder o título para o Corinthians é algo que machuca bastante. Ser eliminado pelo Corinthians, perder título para o Corinthians é uma coisa que o palmeirense não suporta. O contrário também, perguntar para qualquer corintiano. Qualquer derrota pro Palmeiras machuca bastante. O Palmeiras foi vice-campeão contra o Corinthians. O primeiro jogo foi no Allianz Parque, o Palmeiras perdeu de 1-0, perdeu em casa, isso que machuca bastante, e foi em Itaquera, o Palmeiras conseguiu arrancar um empate, não foi o bastante. Corinthians campeão paulista. O Palmeiras parte para a Copa do Brasil, e cai logo em oitavas de final. Para quem? Pro Corinthians. A primeira partida foi em Itaquera, 1-0 pro Corinthians. A volta no Allianz Parque, o palmeirense, e também esse que vos fala, achando que não dá, 1-0 foi pouco, dá para poder virar. O Palmeiras tem time para isso. O Palmeiras perdeu 1-0 em Itaquera, a volta, acreditem se quiser.
2-0 pro Corinthians. Um placar que eu achava que era totalmente alcançável pro Palmeiras, aconteceu pro Corinthians. O Corinthians ganha de 1-0 na Copa do Brasil em Itaquera e consegue ganhar do Palmeiras no Allianz Parque. Então foi uma... Aí, isso sim, eu corroboro e falo e confirmo, vergonha, mais do que foi no Paulista. O Palmeiras eliminado cedo em Copa do Brasil, justo pro Corinthians. Pro Brasileirão, o Palmeiras consegue ainda terminar na segunda colocação, o vice-campeonato do Palmeiras, o recorde de pontos para um vice-campeão, 76 pontos. E olha que o Flamengo rateou bastante. Se o Palmeiras tivesse um pouco mais de competência nos jogos contra o Grêmio, contra a Vitória, contra o Mirassol, um jogo até contra o Santos, teve uma sequência que se o Palmeiras ganhasse um desses jogos, o Palmeiras poderia ter sido até campeão brasileiro. O Flamengo também oscilou bastante, só que o Flamengo foi menos pior do que o Palmeiras. O Palmeiras deu muito motivo. Então o Palmeiras conseguiu ainda terminar com 76 pontos na vice-colocação, ficou com vice-campeonato e o Flamengo campeão com 79. E depois, quando sacramentou o título, o Flamengo largou legal, empatou com o Mirassol, praticamente com o time sub-20. Botou a molecada para poder jogar o jogo faltante. Libertadores, mais um vice-campeonato. Já tinha sido pro Brasileirão pro Flamengo? Libertadores também perde pro Flamengo 1-0. Um jogo bastante equilibrado. É o tal do jogo com erro zero. O Flamengo teve o erro 0, o Palmeiras teve o erro 1. 1-0 pro Flamengo. Palmeiras é mais um vice-campeonato, né? Contra o Flamengo, Brasileirão e Libertadores. O Palmeiras foi vice-campeão nas duas. Olha o tamanho do peso dessa temporada que o Palmeiras fez coisas erradas. E no Paulistão e Copa do Brasil, vice-campeão pro Corinthians e eliminados bem precocemente pelo próprio Corinthians em oitavas de final. Então, uma temporada para poder esquecer. Ou não esquecer. Pegar esses erros e trabalhar em cima deles para não poder acontecer de novo. Foram erros pontuais? Sim. Mas erros que não podem acontecer. E corriqueiramente, desde 2024 para 2025, aconteceu demais. Então tem que abrir os olhos, tanto da direção como da comissão técnica dos jogadores. E não ficar somente em troca de ofensas. Troca de ofensas que, já indo para o campo político do Palmeiras, o conselheiro do Palmeiras, José Corona Neto, versus Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Ambos trocando acusações do Palmeiras, que perdeu toda essa relação de títulos que eu falei. Nenhum título conquistado na temporada 2025. Como fosse o bastião da razão e da moral, querendo afrontar o presidente. Tem a razão dele. E ele não mentiu. Chamou José Corona Neto chamando a dona Leila Pereira, presidente do Palmeiras, de incompetente. Gastou 700 milhões em jogadores medíocres. Foi uma só das falas dele. E Leila Pereira respondendo: você é um fracassado, covarde. Quando o time caiu 2 vezes para a segunda divisão, você não veio dar escândalo. Então, você vê com que as trocas de ofensas tão sujas e tão baixas que ambos não mentiram. José Corona Neto chamar Leila Pereira de incompetente porque gastou tanto dinheiro em jogador medíocre, não mentiu. E Leila Pereira, por sua vez, chamando ele de covarde, que quando o Palmeiras estava no seu pior momento nos 2 rebaixamentos, onde é que ele estava? Eu estendo até um pouco da pergunta, Leila Pereira. Aonde você estava nos 2 rebaixamentos do Palmeiras? Você está certo de chamar o Corona Neto de fracassado ou de covarde. Você está defendendo o seu lado. Mas você perguntou onde é que ele estava no rebaixamento. Eu digo você. Onde está a senhora? Onde estava? Então é fácil apontar dedos de um lado e do outro. Não estou julgando se o Corona Neto ou o Leila Pereira estão certos. Ambos estão errados para chegar a público esses engalfinhamentos. Então só denigre a imagem do Palmeiras. Em vez de sentar e tentar ver o melhor para o Palmeiras, isso para mim é cheiro e nítido. Tá na cara que é guerrinha de ego. Eu sou contra a Leila Pereira, vou criticar. Eu estou até a favor, vou elogiar. E esquece da instituição, que é o Palmeiras. Então tem torcedor que esquece disso. Tem torcedor que apoia técnico de futebol, tem torcedor que apoia dirigente, tem jogador e esquece a instituição,
Se todos os palmeirenses estivessem juntos em prol e a favor do Palmeiras, muita coisa seria diferente. Mas uma das falas de Leila Pereira que eu gostaria de falar também, que ficou explícita nesse 2025, de uma escassez de títulos, a presença nenhuma de títulos. Leila Pereira falando também que o Palmeiras, ao perder os títulos, tanto a Libertadores como o Brasileirão, para o Flamengo, não foi o Flamengo que ganhou, foi o Palmeiras que perdeu, que o Flamengo não teve mérito, foi incompetência só dos jogadores. Só dos jogadores, Leila Pereira? A senhora, não foi a senhora que contratou? Não é a senhora que assina o cheque? Não é a senhora que é a presidente? Que é a verdadeira palmeirense? Cadê? Nesse momento, tem que o quê? Cada um assumir a sua culpa e dividir igualmente a culpa. Que tipo de líder é você, Leila Pereira? Apontando dedos. O Flamengo não teve mérito. Teve sim. Teve os deméritos do Palmeiras. Tem que salientar. Mas você tirar o brilho de uma conquista do Flamengo só para você... Para mim ficou parecendo que Leila Pereira está se eximindo. Os jogadores que não jogaram. A culpa é dele. Eu sou ótima, maravilhosa. E o Flamengo não teve mérito nenhum. Desculpa. Não consigo. Não consigo te apoiar, Leila. Você tirando o seu da reta e só acusando culpados. Não. Você gastou 700 milhões, mas a senhora não gastou como o Flamengo, em jogadores para vir titular. A senhora gastou muito com jogador tampão, jogador para compor elenco. E nisso foi 700 milhões para o ralo. Em 2025, que merecia pelo menos algum título. Um Brasileirão, um Paulistão, alguma coisa. E fechar um ano sem título é muita coisa, culpa da senhora também. Então, e culpa da senhora também, em partes também de Abel Ferreira, que a senhora renovou, dona Leila Pereira, renovou com Abel Ferreira até dezembro de 27, quando, coincidentemente, acaba o mandato de Leila Pereira. Leila Pereira, que já está querendo também mudar o estatuto, né? Só que ela não está tendo muito apoio para ser o seu terceiro mandato. Ela virou um São Paulo Futebol Clube. Então o São Paulo começou a estar nessa vergonha que é hoje por causa de mandatos e mandatos contínuos. Hoje o São Paulo é refém de um grupinho pequenininho. Por quê? Porque não tem rotatividade. Não tem nem oposição de verdade. É o mesmo grupinho que há anos está lá e há anos permanece. E do jeito que está há anos irá se permanecer. Então, Leila Pereira, a senhora renovou com Abel Ferreira. E, por outro lado, Abel Ferreira também tem que aprender a lidar com as críticas. Sim, Abel Ferreira que todo momento de crise do Palmeiras, antes ele ficou até antes de renovar. Eu não sei se eu vou renovar, porque eu estou contando com o apoio dos verdadeiros palmeirenses. Aí indagaram pro Abel. Abel, quem é o verdadeiro palmeirense? E ele respondendo, é aquele que não critica, é aquele que apoia o time. Que ele ficou ofendidinho. No mundo do futebol, teve o coro após a eliminação em Copa do Brasil. E Abel vai tomar no cu. Eu sei que é pesado, é feio, mas no mundo do futebol, em arquibancada, é normal. Mandar tomar no cu é quase que vírgula. Caramba, o Abel ficou ofendido. Eu acho que eu não vou renovar. Me senti ofendido. Abel, pior que o Abel, se a torcida do Palmeiras estivesse, sei lá, xingando Mahatma Gandhi ou, sei lá, Madre Teresa de Calcutá, beleza. Mas xingar Abel Ferreira e o Abel Ferreira ficar bravinho, o Abel que quase vírgula toda hora fala palavrão, xinga, esbraveja, chuta a garrafinha, xinga repórter, xinga o meio mundo e você ficou ofendido com vai tomar no cu. Não, agora eu que digo, Abel, agora eu, não em nome da torcida, em nome de Ronaldo de Souza Leal, torcedor do Palmeiras e dono do canal Lealdade em Padrão. Abel, vai tomar no cu. Mais trabalho e menos chororô, e mais trabalho, coisa que você não tá fazendo. Esse é o ponto. E um ponto que também tem que ser também, já que Abel Ferreira, Leila Pereira vai até dezembro de 27, e Abel Ferreira normalmente irá acompanhá-la até dezembro de 2027, o que o torcedor tem que fazer? Apoiar. Pero, é bom pontuar. Vamos apoiar? Correto. Mas se tiver momento para ser crítica, vamos criticar também, cacete. E Abel Ferreira, abra o coração, permite-se a crítica. Se mandarem você tomar no cu,
Finge que você não. Caralho, você ganha 3 milhões por mês. Porra. 3 milhões. Foda-se, manda tomar suco de caju, manda ir pra a feira da fruta. Fica essa palhaçada, ai, que os verdadeiros palmeirenses, verdadeiro palmeirense que baixa a cabeça pra você, Abel. Porra, o cara é chato. Isso é chato, Abel. Eu gosto muito do personagem Abel quando o Palmeiras tá ganhando. Quando perde, fica esse chororô de verdadeiros palmeirenses. Ai, me xingaram, estou desmotivado. 3 milhões na conta e tá desmotivado. Aí que eu repito, vai tomando cu, Abel. Porra, deixa de ser idiota. Mas o Palmeiras tem que apoiar e criticar quando achar necessário, sem julgamentos que podem me reclamar da minha crítica. Quer criticar? Critique. Um ponto também para poder salientar dessa temporada 2025 também, as enfadonhas e repetidas reclamações de gramado artificial. Toda vez que o Palmeiras tinha um leve momento, quando o Palmeiras assumiu a liderança do Brasileirão, depois caiu, ladeira abaixo, milagrosamente ele pegou um vice-campeonato Brasileirão. Mas quando o Palmeiras estava líder ainda, eu lembrei que São Paulo e Flamengo se unindo para poder falar de arbitragem, é o esquema Crefisa, a tia Leila fez o Pix, comprou toda a arbitragem, Rafael Claus é palmeirense, Ramon Abate Abel é palmeirense, rolaram até a piadinha, Ramon Abate Abel, Ramon ajuda o Abel, palhaçada. E também falar do maldito gramado artificial, que ele só aparece o gramado artificial quando o Palmeiras está em relevância. Ah, mas o gramado artificial machuca o jogador. A maior, o maior scout assim, de número de jogadores lesionados, não sendo de gramado sintético, é o São Paulo. E o Morumbi é gramado natural, é gramado mesmo. E mesmo assim, ninguém reclama desse aí. Mas quando o Palmeiras está em evidência, está ganhando, aparece o jogador de São Paulo, Lucas Lima. Ah, porque eu sou contra. Hashtag eu sou contra. Aí o Lucas Moura vai lá e faz uma postagem. O Neymar vai lá e curte. Ah, porque somos contra. Ai, vocês se machucam fora do sintético. E a culpa é do sintético por quê? Vocês seriam homens legitimamente se falasse o seguinte: não gosto do gramado sintético, artificial, porque prejudica a minha forma de jogar. Agora vem colocar culpa em contusão. Não tem prova nenhuma científica que gramado sintético, gramado artificial, provoca-se um índice maior de contusão. Não tem. Agora você vem um papinho. É sempre o Palmeiras. Mas eu já percebi o seguinte: sempre que o Palmeiras tem relevância, eu falo do gramado. Mas não é do gramado sintético, não é das contusões. É porque é daí que o Palmeiras tira a maior parte da sua renda. O Palmeiras ganha muito dinheiro com os shows. Né? Quando vê algum idiota falar que o estádio é da W Torre, o Palmeiras não manda no estádio. O Palmeiras se permite a W Torre poder fazer os shows porque o Palmeiras ganha muito dinheiro, cacete. Se o Palmeiras consegue gastar 700 milhões em jogadores, mesmo ganhando menos dinheiro do que um Flamengo e do que um Corinthians, é porque o estádio dá muita renda, cacete. Muita gente que fala ao contrário disso é porque não entende bolhufas, não lê. A disfarçatez, a cara de pau é tão grande, só criticar, que não lê o noticiário, e quanto que é lucrativo o Allianz Parque pro Palmeiras. Aí fica com essas desculpinhas. Ai, vai machucar o gramado sintético. Ai, eu temos que entrar na CBF para poder proibir gramado sintético. Ah, vá merda. Cansa. Não é só o Palmeiras que cansa o palmeirense, o adversário também. Mas é isso, né? Essa é a minha visão do 2025 do Palmeiras, que não foi bom. Dentro de campo, fora de campo, é muita briga, é muita picuinha e pouco futebol. Continuo com o futebol, gostando do futebol, porque é a coisa que a gente ama, é o que a gente tem. Mas dá aquela vontadezinha de falar, que bosta, vontade de largar essa merda. É tanto bastidor e pouca bola no pé que desmotiva. Mas a gente não larga porque a gente gosta. A esperança de dias melhores virão. Que já tinham. Que eles voltem e façam o palmeirense sorrir. Então é isso. Já fechando aqui, reforçar o pedido. Deixa o seu like, você que não deixou no início do vídeo, quando eu fiz o pedido, deixa agora, por favor, nos ajude o canal Lealdade em Padrão. Deixa o seu like, se inscreva no canal Lealdade em Padrão, caso não for inscrito. Compartilhe o conteúdo do nosso canal entre nos seus grupos de amigos e famílias e afins.
e acione as notificações do YouTube para sempre ser notificado que quando tiver um vídeo novo, tanto shorts como vídeo maiores, de maior duração, do canal Lealdade em Padrão. Isso é muito importante. Mas deixa o like, se inscreva, é muito importante. E é isso. Torcendo que o Palmeiras possa melhorar, que o Palmeiras possa ser melhor nesse 2026, melhor do que foi em 2025 e 2024. E para que o palmeirense possa voltar a sorrir. Precisamos. Afinal, somos Palmeiras.